Diz bem assim o Senhor: quando forem a alguma casa, digam: a paz esteja nessa casa. Que a paz esteja na sua casa e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, leremos os versículos 17, 18 e 19. Abacuque 3, 17. Eu vou aguardar que os irmãos abram o texto em suas casas. Para que possamos ler juntos, porque estamos cultuando a Deus juntos, amém? Diz bem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua igreja está reunida, Senhor, para adorar o teu nome, para prestar essa adoração a ti, Pai. Nós queremos te dizer que nós esperamos em ti, somente em ti, que nós confiamos somente em ti, Senhor. Eu quero te pedir em especial que o Senhor perdoe meus pecados e que o Senhor use, Senhor, essa mensagem para abençoar, edificar, confortar a tua igreja, como o Senhor já vem confortando desde o começo deste culto, Senhor. Meu Deus, que possamos ter a mesma fé que Abacuque teve, Senhor. Que possamos ter o mesmo sentimento que Abacuque teve, que possamos ter as mesmas palavras que ele teve, Senhor, diante desse momento tão difícil, Pai. Eu te peço isso, no nome do Senhor Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor, nesse momento. Glorifica o nome do teu Filho Jesus, através do teu Espírito Santo. É que eu te peço, Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos em Natal, 22 de março, um domingo pela manhã, um dia muito difícil, vivendo dias difíceis na cidade e no mundo. Temos ouvido notícias terríveis vindas do Oriente, vindas da Itália. Semana passada, mais de 500 morreram em um único dia na Itália. Recentemente, mais de 700 faleceram em um único dia, só na Itália, por causa de um vírus chamado coronavírus, que está assolando o mundo. Mas a Igreja Marinas resolveu fazer este culto online para que Deus seja engrandecido, mas que possamos também ter aquela sensação de que estamos juntos adorando a Deus, e para que a palavra do Senhor continue chegando até vocês, seja por louvores, seja pela mensagem da pregação. Abacuque inicia seu livro pasmo com a realidade que havia no meio do povo de Deus, no meio de Israel. A violência tinha tomado conta de tudo,
a injustiça prevalecia, ninguém se entendia. A justiça era torcida, é o que diz Abacuque. O mal prevalecia. Em nossos dias, meus irmãos, o mal também tem prevalecido. Muitas coisas erradas têm sido ensinadas, faladas, vividas. Vivemos hoje o pós-cristianismo, um momento em que as pessoas, elas não lutam contra Deus, elas desprezam a Deus. Elas não querem nem saber, elas não se importam. Essa é a cultura vigente, é a cultura que vivemos. O tempo inteiro, o tempo todo, tudo que for contrário à palavra do Senhor tem sido enfaticamente ensinado e publicado. Homossexualismo, tudo que for contra Deus tem sido louvado. O ceticismo, a intelectualidade e a religião que tem prevalecido muitas vezes é religião baseada em uma energia, é religião do Oriente, na qual não existe Deus, só existe uma força, uma energia. Esse é o tempo em que vivemos, um tempo triste, um tempo que também, onde existe também muita violência. Natal, esse lugar é um dos mais violentos do mundo. Esse é o nosso contexto. Aquele era o contexto de Abacuque. Todos estavam distantes de Deus, mas ainda havia o povo de Deus. Lá havia Abacuque, e certamente havia muitos aqui. Existe a igreja do Senhor, que espera, que ora, que busca e que obedece a palavra do Senhor. E por causa dessa igreja, o Senhor ainda fala, o Senhor responde. Veja o que diz Abacuque na sua oração a Deus, questionando a Deus sobre aquela realidade. Abacuque, capítulo 1, do 2 ao 5, diz bem assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações, respondeu o Senhor a Abacuque, e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Quem poderia imaginar que esse mundo pós-cristão, pós-moderno, tão tecnológico, tão moderno, pudesse ver um caos como esse, irmãos? Quem poderia imaginar que as pessoas estariam trancadas em suas casas, acuadas, com medo? Quem poderia imaginar? É o que o Senhor fala: farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Quando nós ouvíamos as histórias da gripe espanhola, da peste negra, todos sempre falavam, mas porque ali não tinha sido criado ainda aquele medicamento, a ciência, a medicina não era moderna ainda. Quem poderia imaginar que nós passaríamos por isso? Nós, a nossa geração, passaria por isso. Quem poderia imaginar? É o que o Senhor fala: eu farei algo que, se fosse contado a vocês, ninguém iria acreditar. Certamente há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, se alguém dissesse, se alguém falasse do dia de hoje, ninguém poderia imaginar, não é? Todos iriam rir, como riem da Bíblia, como riem da igreja. Quem poderia imaginar? Pois é, mas aconteceu. 22 de março de 2020, estamos aqui. Esse dia aconteceu. Estamos aqui, irmãos.
E o Senhor tinha dito a Abacuque: olhem as nações, vejam o que vai acontecer. O que ocorreu lá, semelhantemente, também ocorre aqui. Mas no caso daquela nação, daquele povo, daquela geração, não era uma peste, não era uma doença, um vírus, eram os caldeus, os violentos caldeus babilônicos. Eles iriam atacar o povo de Deus. E pasmem, isso era obra do Senhor. Deus diz isso: eu vou enviar os caldeus para atacar Israel, para atacar Judá. Eu vou enviar os caldeus. Será uma obra minha, das minhas mãos. E ele diz: pois eis que suscito os caldeus, levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, nação cruel, nação que ninguém pode deter, irmãos, ninguém pode deter, ninguém podia deter os caldeus. O povo de Deus, aquele povo ali estava ilhado, como nós estamos ilhados. Quem pode deter o coronavírus? Quem pode? O que eu e você podemos fazer, a não ser estar escondidos? Era assim com os caldeus. Um perigo se aproximava do povo de Deus, um perigo terrível, um povo terrível, cruel, que ninguém poderia deter. Era essa a realidade em que estava Abacuque, é essa a nossa realidade. Mas Deus disse a Abacuque: eu levantei esse povo, eu levantei essa calamidade. Esse texto se assemelha muito à nossa cidade natal, porque aqui nós estamos ouvindo notícias terríveis. Nesse dia de hoje, ouvimos notícias terríveis do mundo, mas essa catástrofe, esse grande sofrimento, essa calamidade não chegou aqui ainda. O vírus já chegou aqui, mas nós não temos ouvido casos terríveis em nosso lugar, em nossa cidade. Mas está vindo, como estava vindo para Abacuque, como ele esperava aquela coisa terrível chegar, nós aqui em Natal agora também estamos esperando. Por isso que essa palavra é uma palavra também para nós. É o mesmo contexto, irmãos. E por isso muitos estão com medo. Mas essa palavra não é sobre medo e não é sobre a ira de Deus. Essa palavra é sobre fé. É sobre fé em meio ao medo. É trocar o medo pela fé. Mas será que nós sabemos o que é fé? Fala assim em versículo 1 e 9: eles todos vêm para trazer violência. Versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, o meu santo. Existe uma descrição sobre os caldeus, diz que eles são como lobos da noite. Como assim o lobo da noite? O lobo da noite, irmãos, é o lobo mais faminto, porque ele passou o dia inteiro procurando comida e ele não achou. E à noite, quando ele vai buscar o seu alimento, ele está faminto e insaciável. Assim eram chamados os caldeus desse livro de Abacuque. Ele diz que eles eram como o vento, ninguém poderia pará-los, nenhuma barreira poderia pará-los. Assim eram os caldeus. Assim parece ser esse vírus terrível. Mas a tudo isso, a todo esse caos e essa violência, Abacuque fala: não és tu, Senhor, desde a eternidade, o meu santo, não és tu, desde a eternidade. Nós fomos chamados por Deus, desde a eternidade, o Senhor nos chamou, nos conheceu, Ele é o nosso santo, o meu Deus, o seu Deus.
Não és tu o meu santo? Aí ele responde, Abacuque responde: não morreremos. Não morreremos. É o que responde Abacuque. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque entendeu que aquele caos, aquele sofrimento, não era para pôr fim à igreja, não era para matar a igreja, mas era para disciplina. Disciplina. Disciplina de Jesus. Ó tu, ó rocha, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra. O Senhor está disciplinando o mundo, está disciplinando a sua igreja, porque também a igreja se afastou da palavra do Senhor. Você vê coisas tristes, coisas que envergonham o Evangelho, meninices, brincadeiras, ignorância com relação à palavra do Senhor. Você vê isso o tempo todo, irmãos, em várias igrejas, em várias comunidades. Ele entendeu que aquilo que estava vindo não era para destruir a igreja, não era para destruir o povo, era para disciplinar o povo, para que o povo entendesse que nós não podemos brincar com o Senhor, que temos que levar a Bíblia a sério, temos que levar a vida cristã a sério. De Deus não se zomba, o que você plantar você vai colher, é o que já é escrito. Não podemos zombar do Senhor. E o Senhor levantou os caldeus para disciplinar aquele povo, e certamente pelo tamanho dessa catástrofe, esse vírus veio para mostrar a ira do Senhor, para disciplinar o seu povo, e também para mostrar ao homem que ele não é nada, porque um vírus, algo tão pequeno, pode pôr fim a tudo, pode criar o caos. Não morreremos. Essa expressão é muito importante, irmãos, porque você tem que crer que você não vai morrer. Eu tenho que crer que eu não vou morrer, que a minha família não vai morrer. A fé é a convicção de coisas que esperamos. O que você espera? O que você espera? Certamente, se o Senhor me levar, ou levar a minha família, louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele tomou. Mas até esse dia, nós temos o dever de crer. Nós não podemos ficar como os discípulos no barco, na tempestade, dizendo com medo: Senhor, o Senhor não se importa que padeçamos, que venhamos a morrer? O Senhor não se importa? Jesus, o Senhor não se importa comigo, com minha família? Nós não podemos dizer isso, nós não podemos pensar isso. Nós temos que crer, nós não morreremos, minha família não morrerá. Nós temos que crer isso, irmãos. Isso é fé. Isso é fé. Existe um momento muito importante a respeito da fé, a respeito de Abraão, que diz bem assim, lá em Romanos 4:20, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Meus irmãos, a fé não quer dizer que o que eu estou pensando ou o que eu estou esperando vai acontecer exatamente. Não é isso. A fé é uma confiança, é um sentimento de confiança no Senhor. Por que eu digo isso? Porque Abraão, ele creu que ele iria matar o seu filho, mas que Deus iria ressuscitar o seu filho. Mas Abraão errou no que iria acontecer. Não aconteceu isso.
Ele não precisou matar o seu filho. Aconteceu algo muito melhor, Deus o impediu de matar Isaac. Você entende que o que Abraão pensou, o que Abraão esperou, não foi o que aconteceu, mas ainda assim ele esperou. Ainda assim ele creu. Não acertou na mosca, mas ele acertou confiando em Deus. Confiando em Deus. Ele acertou nisso. Por isso, eu não sei o que vai acontecer, nem você. Eu não sei se eu vou morrer, mas nós temos que crer. Nosso dever é esse, crer. Ter o sentimento de que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Ele vai cuidar de nós. Ele está perto de nós. Nós não sabemos qual será a sua vontade, mas o que nós esperamos, irmãos, o que você espera? Espere que você não vai morrer. Espere que a sua família não vai morrer. Espere que esse vírus vai acabar brevemente. Espere. Essa é a fé. A fé de Abraão não foi exata, específica, mas ainda assim aquela fé foi o que alegrou a Deus. Aquela fé veio de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Espere. O que você espera? Ele fala no versículo 2, capítulo 3: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Muitas pessoas, muitos irmãos não aceitam a mensagem da ira de Deus. Não aceitam. Um dia uma irmã nossa foi questionada por outra pessoa, dizendo bem assim: o seu Deus é um Deus irado? Meu Deus não é assim. Uma católica disse isso. O meu Deus não é assim. Deus, ele se ira porque ele é justo e porque nós realmente pecamos contra Deus. O mundo está distante de Deus, e isso leva o Senhor à ira, a sua ira santa. Mas na sua ira, Abacuque ora: Senhor, lembra-te da misericórdia, lembra-te da tua misericórdia nessa tua ira. Esse vírus certamente tem mostrado a ira de Deus sobre o mundo, e se o mundo não entender isso, se até a igreja renega isso, irmãos, nunca vamos olhar para nós mesmos e nunca vamos deixar os nossos erros. Mas se eu vejo o caos e vejo que ali está a ira do Senhor, eu tenho que entender que o Senhor também é misericordioso. Ele se lembra da sua misericórdia. Vejo que está lá em Lamentações 29 até o 33, diz bem assim: ponha a boca no pó, ore, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, ou seja, ore e obedeça a Deus, ore e seja humilde diante de Deus, diante dos homens. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. A grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não nos entristece se agradando com isso. Nesse momento, o Senhor não está rindo do nosso sofrimento. Ele não se agrada da nossa tristeza.
A única tristeza que agrada a Deus é o arrependimento, irmãos. É o arrependimento dos nossos pecados. Essa é a tristeza que agrada a Deus. Mas esse sofrimento que passamos agora não agrada a Deus. Ele não faz de bom grado, por isso espere na sua misericórdia, na grandeza das suas misericórdias. Na grandeza da sua misericórdia, espere nisso. Não espere em você, espere no Senhor. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Abacuque 3,13. Diante de toda aquela calamidade, Abacuque sabia que Deus saía, Ele sai para salvar o seu povo. Deus viria salvar aquele povo dos caldeus. Fala assim o profeta que Deus iria atingir a cabeça deles com as próprias lanças deles. Espere por isso, espere que Jesus venha para salvar você desse vírus. Espere, diga, tu sais para salvar o teu povo, tu sais para salvar o teu ungido. Toda a igreja é ungida com o Espírito Santo. Espere que o Senhor venha te salvar, espere que Ele venha salvar você e a sua família e a sua igreja. 3,7 fala bem assim: vejo as tendas de Cusã em aflição, vejo as casas em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, tremem. Adiante dele, versículo 5, adiante de Deus vai a peste. Isso vem de Deus e Ele também pode acabar com isso, irmãos. Ele também pode acabar com isso. Ele fez isso para sacudir as nações. Versículo 6, Ele faz tremer as nações, Ele sacode as nações. Esse texto se refere ao juízo final, mas também se refere àquela realidade, a nossa realidade. Era preciso que as nações fossem sacudidas por Deus. E depois disso tudo, Abacuque vem com uma frase tão importante e tão conhecida para nós: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Irmãos, nós viveremos, seja aqui ou seja na glória, de todo jeito, nós viveremos, porque a morte que morramos aqui, a morte que morremos aqui, não é a morte eterna. Nós viveremos, você viverá, ou aqui, ou viverá, mesmo morrendo aqui, você viverá eternamente, você viverá. De todo jeito, se você tiver fé, vai viver. E essa fé, ela deve nos levar à alegria, ela deve nos levar a glorificar a Deus. Porque eu citei há pouco tempo de Abraão. Abraão foi fortificado na fé e dava glória a Deus. Abacuque fala sobre isso. Esses textos finais que nós lemos falam sobre isso. Eu vou glorificar a Deus, mesmo que acabe o alimento, mesmo que a minha despensa esteja vazia, eu vou glorificar a Deus, eu vou me alegrar no Senhor. A nossa geração é uma geração materialista, todos estão apegados à matéria, a alegria está na matéria, na comida, nas roupas, mas Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. Nós não vivemos só dos prazeres e do conforto que esse mundo nos traz. E essa mensagem também é para a igreja. O conforto, igreja, não está em comprar isso, comprar aquilo, o consolo
não está em comprar isso, comprar aquilo, o consolo não está em você assistir a algum programa de televisão, a algum filme, o consolo não está aí. O consolo está no Senhor. Aquele filme, aquela série, aquela roupa, aquela comida, aquilo vai te trazer uma alegria rápida, mas a alegria, a grande alegria, vem por você estar no Senhor, vem da sua união com Jesus. É daí que vem a nossa alegria, é daí que vem o nosso gozo. E essa união com Jesus, ela vem pela confiança que você tem nele. Eu estava ouvindo um louvor hoje de manhã, e meus irmãos, meu coração se encheu de alegria e de confiança, se encheu de alegria e de confiança em Jesus. É dessa alegria que Abacuque está falando, é dessa alegria, foi essa alegria que Abraão teve. Circunstâncias que diziam o contrário, ele não olhou para isso, Abacuque não olhou para isso. Faltou a comida, faltou o alimento, não existe mais gado, não existe mais ovelha, acabou tudo, mas eu me alegrarei, terei alegria no Senhor, a minha alegria estará no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Mas essa alegria, ela vem da fé, essa alegria vem da esperança, essa alegria vem da confiança, e essa confiança transforma você e me transforma em amigo de Deus. Hoje pela manhã eu me senti tão amigo de Deus, eu senti Jesus tão meu amigo, tão meu amigo. Eu já estava cheio com esse texto que eu vinha preparando e me enchi ainda mais com aquele louvor. Aí eu vi, meu Deus, Senhor, como o Senhor é meu amigo. É dessa alegria que Abacuque está falando. Foi essa alegria que Abraão teve. É essa alegria que vai sustentar você. Não é a despensa cheia, não são as festas, e nem mesmo a comunhão dos irmãos. É essa amizade com Jesus. É essa amizade com o Senhor Jesus. Diz bem assim o poeta Feliciano Amaral: não estou sozinho em meio aos perigos, eu tenho um amigo. Não estou sozinho em meio aos perigos, eu tenho um amigo. Jesus, companheiro, sempre está comigo, sempre está comigo. É isso que a igreja tem que aprender, que Jesus é nosso amigo, mas você só consegue perceber e sentir isso através da fé, através da confiança nele. Eu tenho um amigo, eu não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está, presente ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus, companheiro, comigo estará. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente, esse vírus vai cooperar para que a igreja possa entender o que é a amizade, o que é se alegrar em Deus, o que é ter confiança em Jesus, o que é ser amigo de Jesus. É isso que ele fala no 18.
Eu vou ler o 17, o 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, nós nos alegramos em Jesus. Exulto no Deus da minha salvação. 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Quer dizer o que é isso, irmãos? A coça, ela pisa firmemente, ela não tropeça, seus joelhos estão firmes e ela anda altaneiramente, em lugares altos e não cai. Portanto, igreja, não desfaleça, não se entristeça, muito pelo contrário, se alegre. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esse é o momento de você ter um tempo não, muito tempo com Jesus, com o seu amigo Jesus. É isso que agrada a Deus, irmãos. A fé é o que agrada a Deus. Não estou sozinho em meio aos perigos. Eu tenho um amigo. Presente Ele está. Jesus, companheiro, presente Ele está. É isso que importa, igreja. Nada mais importa. É essa fé, essa confiança e essa amizade que você precisa sentir. É isso que importa.